Fala pessoal do sexto ano, mais um videozinho aqui do professor Edward para dar uma força para vocês nas atividades dessa semana. Na atividade impressa dessa semana, nós vamos falar sobre as primeiras civilizações, as civilizações mais antigas do mundo. Até então a gente falou só sobre os povos pré-históricos, aqueles povos que eram meio nômades, outros se organizavam em pequenas comunidades. Agora a gente vai para coisa séria, agora a gente vai para o ser humano mais complexo, mais evoluído, que constrói grandes civilizações. Mas antes de ir para as primeiras civilizações, a gente precisa entender o que é essa palavra, civilização, o que ela significa. Ela significa que é um grupo de seres humanos complexos, com cultura, regras, leis, escrita, enfim, toda uma organização que aquelas comunidades pré-históricas de humanos não tinham, e essas agora vão ter. A primeira que a gente vai estudar é a Mesopotâmia. Mesopotâmia é o primeiro lugar onde os seres humanos conseguiram criar várias coisas que basicamente são a base do nosso viver hoje em dia. Então vocês vão ler ali o textinho sobre a Mesopotâmia, sobre as principais características, o que significa o nome Mesopotâmia, se é um país, se é uma região. Vocês vão ler ali no textinho, tem tudo ali. A Mesopotâmia ficava onde hoje é o que se chama de Oriente Médio, sabe? Quando você vê lá nos jornais, nos noticiários, ou enfim em outros lugares sobre o Oriente Médio, é ali que se desenvolveram as civilizações mais antigas. Então ali tem um mapinha para vocês também na atividade mostrando onde é que é essa região. E na atividade propriamente dita dessa semana, lendo com atenção o texto que vem na atividade de vocês, vocês vão marcar para essas afirmações que tem aqui, ó, tem aqui, ó, essas afirmações aqui. Vocês vão marcar se elas são verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto que eu mandei na atividade para vocês. Então, se, por exemplo, essa primeira aqui se chama civilização, um grupo humano selvagem, que não tem leis nem regras, isso aqui é verdadeiro ou é falso, de acordo com o texto? Vocês vão marcar aqui. Se for verdadeiro, vão botar um Vzinho. Se não for verdadeiro, vamos botar um F. E assim para todas essas daqui, ó. Essa e essa. Leiam com atenção o texto e a afirmação, porque pode ter algumas pegadinhas. Então não tenha pressa para fazer, leia com calma e atenção e vá marcando F para falso ou V para verdadeiro. E as civilizações antigas, o desenvolvimento delas tem uma coisa muito parecida com a história do surgimento da cidade de Tapes, que eu falo lá no finalzinho do texto também na atividade dessa semana. E aí vocês vão ler o texto ali e vão me responder nessa 2. Por que podemos dizer que a história de Tapes é parecida com a história das primeiras civilizações? Leiam lá, tem um motivo que é bem importante, bem característico da cidade de Tapes, certo? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu te respondo rapidinho e até semana que vem.